Tito 2, do 11 ao 15. A palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Santo Deus, louvado e exaltado seja a tua palavra, que o Senhor possa falar à tua igreja hoje, Pai, que não seja eu aqui falando, mas sim o teu Espírito Santo. Tira, Pai, qualquer coisa que possa nos atrapalhar agora. Tira, Pai, qualquer situação, qualquer preocupação, qualquer coisa que possa tirar a atenção de qualquer um aqui da tua palavra. Deus, que possamos agora focar, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, nos encha com o teu Espírito Santo e com o entendimento da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Tito, um discípulo de Paulo também, e nós vemos uma carta aqui pequena, uma única carta escrita para esse discípulo de Paulo, uma pessoa, um pastor que se dedicou também à obra. E aqui a razão de Paulo ter deixado Tito na região de Creta, ele fala aqui um pouquinho antes, na introdução dessa carta. Ali um pouquinho antes ele fala: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Então Tito, ele estava responsável ali por algumas igrejas pela região de Creta, e algumas pessoas estavam se levantando e pregando o evangelho diferente da sã doutrina, da doutrina a qual Paulo tinha deixado e tinha instituído ali. Deus, Cristo, tinha instituído ali, usando Paulo como discípulo. Então Paulo, ele manda Tito, a qual ele discipulou, a qual ele treinou, que passou um tempo com ele, e ele fala ali no versículo 10 do capítulo 1, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Olha a bagunça que estava essa região. Pessoas se levantando com uma intenção maligna, com uma intenção de trazer a glória para si, uma intenção de destruir aquilo que os apóstolos, aquilo que Cristo estava construindo pelos seus apóstolos, aquilo que o Espírito Santo estava agindo ali no meio deles. Então Tito, ele é instruído a ensinar a sã doutrina e a ir contra essas pessoas, a ir contra esses falsos mestres que estavam ali ensinando coisas contrárias à lei, contrárias ao Evangelho, não à lei. E aqui no versículo 2 nós vemos as introduções, as instruções que Paulo deu a Tito, falando de todos aqueles a qual ele deveria ensinar. E ele fala: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. A sã doutrina, é legal essa palavrinha que vem antes do sã, algo saudável. Então a doutrina a qual Paulo defendia, a doutrina a qual Paulo ensinava, a doutrina bíblica cristã, era a doutrina sem mácula, a doutrina sem podridão no meio. Hoje nós vemos uma igreja, pregadores, trazendo assim atrocidades ao púlpito, trazendo uma mensagem completamente contrária ao Evangelho.
mensagens de autoajuda, mensagens de coach, mensagens de fartura, completamente contrária àquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. É lógico que nós seremos gloriados junto com Cristo na glória, no paraíso, quando nós estivermos face a face com Ele e quando nós formos viver na presença dEle. Mas Cristo fala que neste mundo passaremos por aflições, passaremos por sofrimento, passaremos por perseguições. Nós lemos Hebreus 12, e quando nós olhamos o capítulo 11, pessoas ali sendo perseguidas, sendo torturadas, sendo apedrejadas, levadas aos leões, esquartejadas, porque defendiam Cristo Jesus. Então Cristo, Ele nunca nos prometeu fartura neste mundo. Ele nos prometeu dar a força para suportar todas as coisas neste mundo. E Paulo mesmo fala: eu passei a viver no muito, eu sei o que é viver no muito e no pouco, com perseguição ou não sendo perseguido. Mas ele fala que Cristo é suficiente para ele. E aqui Tito, ele é encorajado a ensinar os idosos, a ensinar os anciãos da igreja, as mulheres mais velhas, para elas serem encorajadas e a ensinarem as mulheres mais novas. Ele é encorajado aqui a ensinar os jovens a viver uma vida, uma conduta pura na presença de Deus. Ele ensina aqui também os escravos a serem submissos aos seus senhores, a obedecerem os seus senhores, porque é ali na submissão e no bom exemplo, mesmo sofrendo com essa conduta terrível que é a escravidão, eles dariam um bom exemplo de Cristo, e quem sabe os seus senhores também não seriam alcançados pelo Evangelho. Então aqui, Tito, primeiro ele recebe a prática, o como ele deve fazer, e logo em seguida, que foi o texto que nós lemos, Tito, ele recebe a doutrina por trás de tudo isso. Ele fala a motivação, ele fala o porquê ele deve ensinar essas coisas e o que ele deve ensinar. E passamos aquilo que nós lemos: porque a graça de Deus se manifestou. A graça se manifestou. Aqui, a palavrinha principal na mensagem que Paulo quer entregar a Tito foi a manifestação da graça. A manifestação, a palavra epifania, a manifestação é o surgimento, epifania, o surgimento de algo em meio às trevas, assim como o sol nasce e vem resplandecer com a sua luz. Nós tivemos também a graça sendo manifestada em Cristo Jesus. Então ele fala: porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A graça nasceu em Cristo Jesus. A graça viveu em Cristo Jesus, e na cruz nós tivemos ali o final, a qual a batalha começou e Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou. Então a graça, ela vem, ela procede de Deus. Nós vemos que o intuito da graça, a natureza da graça é o próprio Deus. Ninguém poderia pagar o preço do pecado da humanidade, pertencendo à humanidade. Tinha que vir alguém de fora, Cristo Jesus. Aqui Paulo ele defende Cristo como sendo Deus, Cristo em sua trindade, o Deus Filho manifestado, sendo enviado pelo próprio Deus para morrer numa cruz por nós, para cumprir o plano perfeito, glorioso e majestoso de Deus, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa justificação, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo. A graça, ela se manifestou, a graça, ela nasceu, um ponto de esperança para aqueles que estavam em trevas, para aqueles que não tinham mais esperança, para aqueles que estavam à mercê de trevas e jaz do maligno. Mas Cristo Jesus, ele nasceu, a graça se manifestou. E aqui ele traz também a motivação da graça. A graça se manifestou em Cristo Jesus. A graça, ela veio, ela procedeu de Deus. Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. E ela veio para quê? Para a nossa salvação. Aqui ele fala para a salvação de todos os homens. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa carta, aqui não está dizendo que cada homem, cada pessoa
vai ser salva por meio dessa graça? Lógico, essa graça ela tem poder para isso. A graça de Cristo, ela é salvadora, ela tem o poder para salvar toda a humanidade. Mas nós sabemos que só aqueles a qual o Espírito Santo toca, a qual o Espírito Santo chama, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom dado por Deus. Então aqui, quando nós vemos o contexto, Paulo falando para os homens mais velhos, os jovens, os adolescentes, ele falando aos escravos, aos líderes, ao rei, então ele está falando que aqui todos os homens, é independente da sua etnia, é independente daquilo que você faz, é independente da sua raça, é independente da sua região, do seu nascimento, é independente de qualquer coisa. A manifestação da graça, a salvação vem por meio de Cristo, independente de nós, independente do seu povo, da sua tribo, da sua língua, independente da cor da sua pele, a graça, ela se manifesta, salvadora a qualquer homem, qualquer um que o Espírito Santo tocar. E nós sabemos que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará aos pés do nosso Deus, porque a graça alcançou. Então aqui nós tínhamos pessoas ali ensinando algo diferente disso, pessoas ensinando, que ele fala principalmente os incircuncisos, os circuncisos, aquele que defendia a circuncisão, aqueles judeus ainda que voltavam às práticas judaicas, a qual a salvação vinha pela prática da lei. Mas Paulo ele vem quebrando isso, e ele fala, independente se você é escravo ou livre, independente se você é homem ou mulher, não há um pré-requisito para chegar até Deus, porque a graça de Deus se manifestou, Salvador, a todas as pessoas. Todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá eternamente. A graça, ela foi manifesta em Cristo Jesus, para nos libertar da morte, para nos libertar do inferno, para nos dar a esperança de viver uma vida eterna com Cristo. Não neste mundo, mas quando Deus voltar, quando Cristo Jesus se manifestar em poder e grande glória. Aqui também eles estavam ensinando que eles tinham algumas verdades, algumas coisas ocultas, que só aqueles que conheciam essa verdade poderiam ser salvos. Mas Paulo ele vem quebrando, colocando ordem na casa, mostrando que a sã doutrina, aquilo que Cristo Jesus fez e aquilo que o Espírito Santo manifestou, este é o caminho que nós devemos seguir. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui nós vemos uma continuação a qual vem contra tudo isso que tem sido pregado hoje, essas igrejas de autoajuda, falando que independente do que eu faça, independente daquilo que eu busque, eu sou salvo porque a graça me perdoa. Meu pecado já está perdoado na cruz, independente do que eu faça, independente do que eu já fiz, do que eu ainda vou fazer. Mas aqui nós vemos que Paulo ele continua o seu ensinamento dizendo, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Aqui esse ensinamento que ele traz, essa palavrinha, como uma professora do ministério infantil, vamos colocar assim, a graça numa forma pedagógica, ela pega a criança pelo braço e vai ensinando aquela criança o que ela deve fazer. As professoras, pedagogas aí, os professores, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, a forma de você lidar, a forma de você ali ensinar uma pessoa, vem com a verdade, vem com toda a firmeza do ensinamento, mas a forma de ser ensinado é algo maravilhoso, porque tem que ter todo o jeito com uma criança, tem que ter a forma de você falar, a forma de você lidar. E com Cristo é a mesma coisa, queridos, essa graça que se manifestou em Cristo, ela vem nos ensinando de uma forma pedagógica, ela vem nos ensinando com um amor tão maravilhoso que é em Cristo, mas ela não passa a mão no pecado, ela abraça e ama o pecador, mas ela exclui o pecado e ela nos ensina a renunciar àquilo que o nosso coração e a nossa natureza tanto almeja e tanto deseja. E aqui ele traz essas duas
renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A impiedade aqui, ele traz a ideia da forma do culto a Deus, ou a forma do eu cultuar a alguma coisa. O coração do homem, ele é extremamente corrupto e depravado. Quando nós olhamos ali em Romanos 1, tudo aquilo que Paulo descreve, a qual o homem ele busca, a natureza pecaminosa do homem, a natureza caída do homem, os prazeres, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele anseia, o seu próprio eu buscando o poder, buscando o dinheiro, buscando os prazeres deste mundo. Paulo ele vem contra isso. Paulo ele vem contra essas paixões mundanas, aquilo que o mundo nos oferece para nos dar prazer. Nós vemos que naquela época o contexto de imoralidade sexual era algo terrível que acontecia nas cidades. Em Corinto, nos templos de Afrodite, nos templos de... esqueci a outra deusa também, que era voltada para isso, tinha coisas, atrocidades acontecendo à luz, para todos verem na rua. E Paulo ele vem contra esses desejos, aquilo que o nosso coração carnal grita. Mas o mais interessante é que a graça ela nos ensina a viver de uma maneira santa. A graça ela nos ensina a viver de uma maneira justa e uma maneira piedosa. Aqui nós temos as 3 formas: a adoração a Deus, a santificação nossa, a forma que eu devo buscar a Deus, a forma que eu devo buscar a santificação, a forma que eu nego a mim mesmo, eu nego os meus desejos, eu nego aquilo que o meu coração grita, aquilo que a minha natureza se esperneia para conquistar, aquilo que a natureza e o mundo grita nos oferecendo. E ele nos traz a ideia da santificação, aquilo que nós vamos sendo santificados pelo sangue de Cristo dia após dia, buscando um relacionamento íntimo com Deus, porque sem esse relacionamento íntimo é impossível falarmos de fato não ao pecado e aos desejos carnais que gritam no nosso coração. A graça veio para nos libertar dessas correntes de escravidão. A graça ela veio para nos libertar, ela não nos salva no pecado, ela nos salva do pecado. Ela nos liberta de tudo aquilo que a carne pode nos oferecer, porque o prazer que nós temos não está mais naquilo que a carne nos dá, mas naquilo que o Espírito Santo nos enche com o seu amor, nos enche com a tua graça. A vida com Deus ela é muito mais maravilhosa do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. O mundo pode nos dar prazer, prazeres momentâneos, prazeres que daqui a pouco eu quero mais, porque é algo que não sustenta no nosso coração. O vazio do nosso coração é preenchido apenas por Cristo Jesus, apenas pela graça, a graça que se manifestou em Cristo Jesus, que se entregou por nós e finalmente nos libertou das amarras da escravidão do pecado. Nós podemos falar não àquilo que o mundo nos oferece, porque o que nós temos é muito maior do que o mundo pode nos dar. É difícil falarmos não ao pecado, é difícil lutarmos contra a nossa natureza, mas Cristo ele nos prometeu o Consolador. Filipenses fala que até o meu querer e o realizar, que Deus efetua em nós o seu querer e o seu realizar de acordo com a sua boa vontade. Ele que age em nós, Ele nos ensina, Ele nos capacita a lutar contra o pecado, a abrir mão desses prazeres mundanos e a abraçar essa graça maravilhosa que nos dá a vida. Então Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma maneira santa na presença de Deus, uma maneira justa diante das pessoas. A minha justiça própria cai por terra, porque a justiça de Deus, a qual Ele me mostra na sua palavra, é muito mais superior àquilo que o mundo nos oferece. Aqui está no nosso relacionamento com o próximo.
a justiça a qual eu lido comigo mesmo, a justiça a qual eu lido com o próximo. Eu devo viver essa justiça porque a injustiça que eu vivia antes cai em Cristo Jesus na cruz. E a sua justiça é colocada em mim. Então eu passo a viver não mais como inimigos de Deus, mas agora como filhos de Deus. Lavado, redimido, adotado, comprado por um alto preço. Então, a graça, ela não vem dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso me entregar, eu posso pecar, porque os meus pecados já estão perdoados. Não. A graça, ela vem, ela nos conquista, a graça, ela nos enche com o Espírito Santo de Deus, e aquilo que me dava prazer antes, eu passo a ter nojo agora. O mundo nos oferece tantas coisas, mas o Espírito Santo, ele vem e nos incomoda de uma tal forma que eu tenho aversão ao pecado, que eu tenho nojo do pecado, e eu luto contra ele, porque aqui eu estou muito mais feliz e entusiasmado de viver uma vida que honra, glorifique e exalte o nome de Deus, uma vida que tem sentido. O mundo hoje tem pregado que não há nada que é absoluto, tudo é relativo. E Deus, Ele é o absoluto. Deus, Ele é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos dá o verdadeiro e real sentido para as nossas vidas. O porquê eu acordo todas as manhãs, o porquê eu estou aqui, o porquê eu venho à igreja, o porquê que eu trabalho, qual é o sentido da minha vida. É louvar e exaltar o nome do nosso Deus, é viver uma vida justa, piedosa, santa na presença de Deus, capacitado por Ele, encorajado por Ele, porque Ele está conosco. O Seu Espírito Santo que habita em nós não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Ele está conosco e até nas lutas mais difíceis, Cristo, Ele está conosco. Ele nos sustenta. E até com as lágrimas, Cristo, Ele nos dá a alegria que excede todo o entendimento. Porque Ele nos completa. Ele completa o nosso coração. Ele nos dá de fato real sentido para as nossas vidas. Ele nos ensina a viver uma vida santa, justa e piedosa nessa era presente. Queridos, nós estamos vivendo uma era terrível, uma era a qual filosofias, a qual tanto tem se falado e destruído os ideais cristãos, a verdade cristã. Pessoas se levantando contra os nossos adolescentes e jovens, pessoas se levantando para destruir o cristão. Mas Deus, Ele fala que nós, deixando de lado a impiedade e as paixões mundanas, vivendo uma vida justa, piedosa e santa na Sua presença, Ele continua cuidando de nós. Nós vivemos em uma era terrível. Paulo fala em Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, buscarão mestres para si mesmo. E 2 Timóteo 3 fala tantas coisas que o povo ali vivia, que essa era a qual nós vivemos vivia. E hoje nós vemos que é muito pior ainda. Então, queridos, quando nós de fato fomos alcançados por essa graça que se manifestou em Cristo, ela nos ensina, ela molda o nosso coração, ela molda a forma que eu vivo, ela molda a forma que eu vejo o mundo, ela molda a forma que eu tenho alegria no meu coração. Então, se você ainda tem prazer naquilo que o mundo oferece, de duas uma, ou a sua mente já está tão cauterizada pelo pecado, ou o Espírito Santo não está habitando o seu coração. Reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregue o seu caminho, o seu coração a Ele. E você vai enxergar este mundo e aquilo que Ele oferece como coisas que nos traz e nos leva à morte. E aqui o texto continua. Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando nós vamos viver essa batalha de abrir mão dos meus prazeres, das paixões,
daquilo que minha carne grita e a viver de uma maneira santa, justa e piedosa na presença de Deus? Até quando eu vou viver desse jeito? O versículo 13 fala: enquanto aguardamos a bendita esperança. Aqui ele fala que Cristo se manifestou, a graça se manifestou, Salvador. Cristo, ele veio, nasceu, se entregou por nós. E nós temos que viver essa graça, nós temos que viver dessa forma até a sua próxima vinda. Até quando ele se manifestar novamente, mais em poder e grande glória. Até a manifestação da bendita esperança. A esperança que nos dá alegria, a esperança que nos faz olhar para Cristo Jesus e saber que uma hora essa luta vai acabar. Uma hora, essa luta, essa batalha, esse sofrimento, vivendo neste mundo, tendo essa luta constante contra a carne, negando a mim mesmo, negando o meu próprio eu, negando a minha natureza pecaminosa, por amor a Deus, por submissão a Deus, porque é aquilo que Ele de fato merece, a adoração completa, a adoração sem mácula, a adoração sem contaminação, sem podridão no meio, um coração contrito, um coração ali completamente entregue a Ele, que busca conhecê-lo, busca se conhecer e conhecer aquilo que Deus é, conhecer quem Deus é e aquilo que Ele exige de nós. Na presença de Deus não há pecado. Então não adianta eu chegar aqui na igreja e cultuá-lo sem estar com o coração quebrantado, sem estar com o coração contrito. Não adianta nada eu buscar pregações que vão inflar o meu ego. Nós vemos que essas tais pregações aqui, Paulo fala, que eles estão arruinando famílias inteiras, pessoas pregando um falso evangelho, arruinando famílias que estão buscando um Deus que não está ali, naqueles ensinamentos. A palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos, queridos, e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir essas coisas, que nos ajuda a compreender e a sermos alimentados por essas coisas, para a honra e glória do nome de Deus. Então nós vamos viver essa luta, essa batalha, esse sofrimento nessa terra até a manifestação da bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que magnífico é imaginarmos isso. Eu não sei se vocês já pararam para imaginar essa cena, onde todo olho verá e toda língua confessará, quando nosso Deus vier em poder e grande glória, quando Ele se manifestar e nós ouvirmos as trombetas tocando, Ele voltando com seu poder e grande glória, Ele tirando a igreja do seu sofrimento, Ele tirando crentes da perseguição, Ele chamando a sua noiva para si. Isso é o que faz a gente olhar lá para frente e ver que tudo isso vai valer a pena. Deus, Ele se manifestou em graça para nos chamar, para vir com o Teu Espírito Santo e nos convencer do pecado que habita em nós, do pecado que a nossa natureza grita. E Ele virá em poder e grande glória quando Ele se manifestar em Cristo Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui ele fala, Ele se entregou por nós, a sua graça manifesta, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui está a vida do cristão. Cristo Jesus nos chamou para vivermos por Ele e para Ele. Nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva dEle. Deus, Ele não quer o seu povo sujo na lama do pecado. Deus, Ele nos libertou da sujeira e da escravidão, mas às vezes nós saímos correndo e queremos colocar essas correntes novamente, porque aquilo que o mundo oferece aparentemente é mais palpável aos nossos olhos.
aquilo que o mundo oferece vai me dar um prazer momentâneo. Mas, queridos, Cristo Jesus, Ele nos separou. Ele nos comprou com um alto preço, o seu sangue na cruz. Ali Ele se entregou por nós. E quando Ele voltar, Ele não suporta o pecado na sua presença. Esse a fim de nos remir de toda maldade, é uma forma de viver. Ele tira toda a maldade e nós temos satisfação, nós temos ali o encorajamento de viver uma vida para honrá-lo e glorificá-lo. Então eu vou ter prazer naquilo que eu faço na sua presença. Então não é algo pesado servir a Deus, não é algo pesado estar na igreja, não é algo pesado abrir mão daquilo que o mundo me oferece por amor a Deus, não é algo pesado, mas sim algo prazeroso, porque eu estou honrando aquele que me deu a vida, eu estou glorificando com a minha vida aquele que me deu a vida. Então, queridos, que possamos de fato ser pessoas purificadas, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Nós temos tanto a fazer. Quantos que ainda precisam ouvir do Evangelho? Quantas pessoas que precisam ser cuidadas? Quantas pessoas que precisam ser discipuladas? Quantas pessoas que precisam, às vezes, de uma ligação? Quantas pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento e de conforto? E quantas vezes eu fico calado? Quantas vezes eu fico de cabeça baixa, alheio àquilo que está acontecendo à minha volta? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles se preocupavam tanto com a situação do seu próximo, que eles vendiam as suas coisas, se precisasse, para suprir a necessidade daquele que estava passando necessidade. E nós, às vezes, não queremos fazer uma ligação. Queridos, a vida cristã é uma vida ativa. Não é só ouvir a igreja todos os domingos. A nossa vida deve ser uma vida de louvor e honra ao nome de Deus, sendo moldados, sendo ensinados por essa graça maravilhosa. Essa graça, ela nos ensina a abrir mão do meu próprio eu, por amor a Deus, e esse amor, ele gera em nós um amor ao próximo também. Deus, ele é amor de fato, e eu também devo agir com amor ao meu próximo. Para aqueles que não conhecem a Cristo, levar o Evangelho, que amor maior há em você estar ali com a cura do pecado, que é o Espírito Santo de Deus, que é a salvação em Deus. E às vezes eu guardo para mim. É a mesma coisa de eu descobrir a cura do câncer e usar só em mim, e não está nem aí para ninguém. Queridos, nós temos a chave aqui, a mensagem do Evangelho. Quem faz a obra não é a gente. Quem transforma não somos nós. Não é nossa responsabilidade transformar a pessoa que está ouvindo. Mas nós temos que falar. Foi uma ordem que Deus nos deu. Vão e preguem o Evangelho. Vão e façam discípulo. Vocês vão ser as minhas testemunhas. E quantas vezes nós ficamos calados, não agindo com amor ao meu próximo, não agindo, entregando ali a pessoa que eu digo que eu amo, dentre os meus familiares, aqueles que estão na escola, na faculdade, no trabalho, pessoas próximas a nós, que a gente convive constantemente, que a gente tem um afeto, sim, nós temos um amor, mas eu não apresento aquilo que pode livrá-la do inferno, que é Cristo Jesus. Que amor é esse? Que eu não ofereço para ela a cura dos pecados, a libertação do inferno, que é Cristo Jesus, essa graça manifesta que nos trouxe a salvação. Quantas vezes eu me calei ao invés de colocar o joelho no chão e orar por aqueles que necessitam de oração, por aqueles que precisam do Evangelho.
Queridos, Deus Ele nos usa do jeito que Ele quer, mas nós temos que estar disposto a ser usados por Ele. Nós temos aqui tantos ministérios na igreja para serem desenvolvidos, e quantas vezes eu gosto de vir para a igreja, sentar no mesmo banco que eu sento todo domingo, levantar e ir embora e vivo uma vida. Não, mas eu leio minha Bíblia, eu ouço louvores, mas cadê o cuidado com a igreja? Cadê o cuidado com o próximo? Cadê o cumprimento, a prática de boas obras? Onde está o amor que você diz ter por Deus, refletido no amor ao próximo? Queridos, da mesma forma que nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho que alguém pregou, quem sabe pela pregação sua, por você abrir a sua boca e falar do Evangelho, alguém também não seja alcançado. Nós não sabemos quem que o Espírito Santo vai tocar, quem o Espírito Santo vai trazer, mas a nossa obrigação é entregar essa maravilhosa mensagem que nós temos, que é a mensagem da cruz. Essa graça maravilhosa que se manifestou em Cristo Jesus. Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E aqui Paulo conclui o capítulo 2 dizendo: é isso, Timóteo, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Queridos, é esse o Evangelho. A graça de Deus, que nos ensina a abrir mão, que nos ensina a renunciar o nosso próprio eu, a negar a mim mesmo, a negar aquilo que eu tenho tanto anseio, que é a minha própria carne, a negar a mim mesmo, a minha iniquidade, a impiedade e as paixões que eu busco, e a viver de fato de uma maneira santa, justa e piedosa, até que Cristo Jesus se manifeste em poder e grande glória. E aí sim nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos prometeu na sua palavra, onde não haverá mais choro nem dor, onde nós estaremos com Ele face a face, louvando, exaltando e glorificando o seu nome. Mas não com os olhos da fé, que é a certeza daquilo que eu não vejo, mas ali nós estaremos vendo face a face. É essa a vida do cristão. Que possamos de fato abrir mão do meu próprio eu, de paixões e desejos enganosos que tem em mim, dos prazeres que este mundo pode nos dar, e olhar para Cristo, viver uma vida como Ele viveu, buscando, louvando, adorando-o por quem Ele é. Amém?